Imagine olhar para uma estrela tão distante que sua luz viajou pelo espaço durante bilhões de anos até finalmente chegar aos nossos telescópios. Ela parece apenas um pequeno ponto vermelho perdido na escuridão. Mas existe um problema: aquilo pode não ser uma estrela. O James Webb encontrou um objeto extremamente distante que apresenta características difíceis de explicar como uma estrela comum. Os dados apontam para uma possibilidade muito mais estranha: um buraco negro supermassivo escondido dentro de uma enorme quantidade de gás extremamente quente e denso. E se essa interpretação estiver correta, estamos diante de um tipo de objeto que pode ajudar a explicar alguns dos maiores mistérios do universo primordial. Meu nome é Lucas e seja muito bem-vindo aos Segredos do Universo. Quando o James Webb começou a observar o universo profundo, os astrônomos encontraram algo inesperado. Pequenos objetos extremamente vermelhos começaram a aparecer nas imagens. Eles ficaram conhecidos como Little Red Dots, ou simplesmente pequenos pontos vermelhos, e havia algo estranho neles. Eles eram muito brilhantes para serem facilmente explicados pelas galáxias que os cercavam. Alguns pareciam compactos demais e, principalmente, suas características não se encaixavam perfeitamente nas explicações tradicionais. Foi então que os astrônomos começaram a considerar uma possibilidade fascinante. Talvez esses objetos não fossem simplesmente pequenas galáxias. Talvez alguns deles escondessem buracos negros supermassivos em pleno crescimento. Entre esses objetos está um chamado GLIM-P-SI1 7775. Ele está tão distante que estamos observando uma época em que o universo tinha apenas cerca de 1,8 bilhão de anos. Isso significa que o James Webb está funcionando quase como uma máquina do tempo. A luz que estamos recebendo hoje começou sua viagem quando o universo ainda era extremamente jovem, e havia uma vantagem extraordinária nessa observação. O objeto está atrás de um enorme aglomerado de galáxias chamado Abell S1063. A gravidade desse aglomerado funciona como uma espécie de lente cósmica, ampliando e distorcendo a luz que vem de objetos ainda mais distantes. É a chamada lente gravitacional. Graças a esse efeito, os pesquisadores conseguiram estudar o objeto com muito mais detalhes. O Webb acumulou cerca de 30 horas de observações espectroscópicas, e o efeito da lente gravitacional fez com que a quantidade de informação obtida fosse equivalente a aproximadamente 80 horas de observação direta. E foi aí que a história ficou realmente estranha. Os astrônomos analisaram o espectro da luz desse pequeno ponto vermelho e encontraram mais de 40 linhas espectrais. Essas linhas funcionam quase como uma impressão digital. Elas revelam quais elementos estão presentes e também ajudam os cientistas a entender as condições físicas daquele objeto. Havia sinais de hidrogênio, oxigênio, hélio e outros elementos, mas o conjunto dessas informações não combinava bem com a ideia de uma simples nuvem de gás girando. Uma das pistas mais importantes estava no comportamento dessas linhas. Elas apresentavam um alargamento que pode ser explicado pela chamada dispersão por elétrons, algo compatível com um ambiente extremamente denso. Isso sugeria que havia uma espécie de casulo de gás quente envolvendo a fonte de energia. E então surge a hipótese: no centro desse casulo poderia existir um buraco negro supermassivo crescendo rapidamente. Aqui precisamos tomar cuidado com uma coisa: não estamos falando de uma estrela comum que simplesmente possui um buraco negro escondido dentro dela. O conceito de Black Hole Star, ou estrela de buraco negro, descreve um cenário muito mais peculiar. Imagine um buraco negro supermassivo no centro. Ao redor dele existe uma quantidade enorme de gás extremamente denso. O buraco negro está acumulando matéria, e essa matéria, ao cair em direção ao buraco negro, libera uma quantidade gigantesca de energia. Essa energia aquece o gás ao redor. O resultado pode ser tão brilhante que, visto de uma distância de bilhões de anos-luz, o objeto acaba parecendo uma pequena fonte semelhante a uma estrela. Não seria uma estrela alimentada por fusão nuclear. Seria algo muito mais estranho: um buraco negro alimentando o brilho de uma estrutura gigantesca de gás ao seu redor.
e essa ideia pode ajudar a explicar por que alguns dos misteriosos Little Red Dots encontrados pelo James Webb são tão brilhantes e compactos. A NASA descreve o cenário como um buraco negro em rápido crescimento, envolto por um casulo denso de gás que reprocessa a luz produzida nas proximidades do buraco negro. Mas talvez você esteja se perguntando, por que descobrir um objeto estranho tão distante seria tão importante? A resposta está nos próprios buracos negros. Durante muito tempo, os cientistas tiveram dificuldade para explicar como buracos negros supermassivos conseguiram atingir massas enormes tão cedo na história do universo. Sabemos que existem buracos negros com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. O problema é entender como eles cresceram tão rapidamente quando o universo ainda era jovem. E é aqui que essas estruturas podem entrar na história. Se os Black Hole Stars realmente existiram no universo primordial, eles poderiam representar uma etapa intermediária na formação dos primeiros buracos negros supermassivos. Em outras palavras, talvez estejamos observando uma das fases que ajudaram a transformar pequenos buracos negros em alguns dos monstros gravitacionais que dominam o centro das galáxias. Mas existe uma parte ainda mais interessante. A história não está completamente resolvida. Os dados do James Webb fornecem várias evidências que favorecem o cenário de uma Black Hole Star, mas isso não significa que todos os detalhes estejam definitivamente comprovados. Os próprios pesquisadores tratam o modelo como uma interpretação dos dados, e isso é justamente o que torna essa descoberta tão fascinante, porque o James Webb não está apenas encontrando respostas, ele também está encontrando objetos que obrigam os cientistas a fazer novas perguntas. Talvez esses pequenos pontos vermelhos sejam uma peça fundamental para entender como surgiram os primeiros buracos negros gigantes. Ou talvez ainda exista alguma coisa completamente diferente escondida nesses objetos. O mais impressionante é pensar que tudo isso começou com algo que parecia apenas um pequeno ponto vermelho na escuridão. A bilhões de anos-luz de distância, o James Webb encontrou sinais de um objeto que pode representar uma das fases mais extremas da evolução do universo. Um buraco negro cercado por um casulo de gás. Uma estrutura tão distante que sua luz atravessou bilhões de anos do espaço antes de chegar até nós. E talvez, quando olhamos para esse pequeno ponto vermelho, estejamos olhando para uma das primeiras etapas da história, dos maiores buracos negros do universo. Se você gosta de descobrir os mistérios que o universo ainda esconde, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu!